Vamos compartilhar a nossa telinha. Chegou para vocês, né? Misericórdia é um termo para gente que precisa ser amplamente entendido, porque nas bem-aventuranças ele é bem enfático, é bem claro para gente. Os misericordiosos receberão misericórdia. E na nossa vida, a gente percebe que a maioria daquilo que a gente recebe de Deus é baseado na sua misericórdia. Ainda não é no fator do nosso merecimento e ainda não é aquilo que é ligado ao nosso comprometimento com o passado, porque senão não aguentaríamos. Se nós formos avaliar aquilo tudo que tenhamos que passar e tenhamos que viver de acordo com aquilo que plantamos no nosso passado, a gente vê que a gente é muito dependente da misericórdia divina, da bondade de Deus para conosco. E Deus nos dá, através de Jesus, algumas orientações a respeito disso. E essas orientações é que nós precisamos entender com profundidade para que a gente possa aplicar o mais próximo da verdade que nós consigamos. Porque essa dessintonia com a verdade, ela nos promove a infelicidade. E a grande vontade do Pai Misericordioso para com a gente é que nós possamos ser protagonistas e trazer esse ambiente feliz para dentro e à nossa volta. E aí o misericordioso é aquele que já começa a trabalhar dentro de si algo de diferente, mas que começa já a conseguir distribuir isso à sua volta. E a misericórdia ela é distribuída. E é muito interessante a gente perceber que a misericórdia é de Deus, mas se faz através dos homens. Essa aqui é a passagem do samaritano, não sei se vocês lembram, né? Ela traz muito para a gente a questão da misericórdia. Ela é bem enfática nisso. Ela faz a gente entender o que realmente representa para nós a misericórdia. A misericórdia, ela tem um elo muito forte com a compaixão, que destona muito da questão da pena, né? Sentir pena. Porque a compaixão é a completude da caridade. E aí quer saber, completude da caridade. O que é uma caridade completa? É o que o samaritano fez. Acolheu, cuidou, levou para a estalagem, deixou 2 denários, 2 dinheiros, e ainda retornou para ver como é que está. Então, é uma continuidade. E aí, quando a gente vê que as nossas caridades, os nossos movimentos de caridade, eles são estanques, eles são momentâneos, eu dou um agasalho, pronto, eu dou uma comida, pronto, eu dou um dinheiro, pronto, eu vou ali, atendo o outro com a palavra e termina ali. A caridade, quando a gente olha para o samaritano, a gente vê que ela constrói um elo eterno naquele que se tem compaixão. E é isso que representa ali, né? Por exemplo, quando ele fala, ele ajuda e dá 2 denários. Então você tem um denário corresponde a um dia de trabalho, né? Se a gente for entender isso na Bíblia. E aí o 3 é a completude, é o fechamento de um ciclo. E aí a gente vê que essa caridade, quando ela inicia, quando ela é verdadeira, ela torna o outro irmão. E aí, o que acontece quando aquele que a gente considera irmão na vida da gente? A gente nunca mais desliga dele. Ele fica para sempre, até pós-morte. Né? Ele é o elo que se constrói muito forte, o elo da compaixão. E aí a gente vai lá no capítulo 10, os que são misericordiosos, isso aqui foi trazido da parábola do... Como é que é? O Sermão do Monte, né? Do Sermão do Monte.
E a gente vê aqui, ó, os misericórdios obterão misericórdia, se será perdoado, só será que perdoado quem perdoar, perdoar 70 vezes, 7 vezes, reconciliar mais depressa possível, o sacrifício mais agradável a Deus que a gente vai falar aqui hoje. Tem uma passagem lá em Mateus 5, no versículos 23 e 24, o sacrifício mais agradável a Deus. A gente tem que sentir essa frase. Qual que é o sacrifício mais agradável a Deus? E quando a gente fala agradável a Deus, não coloca Deus fora de você, não. É agradável a Deus, mas é agradável a mim também, porque eu sou parte também de Deus. Eu sou parte da vontade dele. Então tem que ser agradável na sua completude, né? Tem que ser agradável na sua estrutura mais completa que a gente conseguir levar. E aí, a questão do sacrifício que a gente vai estudar hoje. Primeiro, vamos falar um pouquinho de misericórdia. O que é misericórdia para a gente? O que é misericórdia para a gente? Para a gente entender. E aí, nós trouxemos aqui uma descrição muito interessante. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Primeira coisa, a questão do manso. A gente tem um pouco de preconceito com essa palavra. Manso, muitas vezes, é aquele pacato demais, bobão. Não. O manso é aquele que não tem vínculo com a violência. Ponto final. Isso, ele não tem vínculo com a violência. E aí, quando a gente fala de violência, é a violência que perpassa muito daquilo que a gente é hoje. É a violência no pensamento, na palavra, na atitude, em tudo. É a opção por essa não violência. E a não violência é a propositiva do Cristo. E a gente tem um grande exemplo também que a gente traz, que é Gandhi, que optou pela não violência. Ele mudou um país através de uma atitude de não violência. Ele não quis que o seu povo fosse violento contra a Inglaterra na época. Ele conseguiu essa independência da Inglaterra, sofreu muito, é claro, e a população sofreu muito para fez essa opção, mas foi uma opção válida, porque eles não fizeram isso através da violência, de uma revolução violenta. Então a misericórdia, ela complementa esse estado de não violência, dessa mansuetude. Porque não se consegue atingir o estado misericordioso, que é aquele que oferta a misericórdia através de si, sem essa mansidão e sem ser pacífico. Por quê? Quando a gente faz opção pela mansuetude, mansuetudade, ele está errado, tá, gente? Depois eu vou consertar. Ela prepara o nosso ambiente interno para representarmos o movimento divino, para representarmos o movimento de Deus, que é a misericórdia dele. Sem esse ambiente da gente estar purificado, vinculado com a mansidão, sem pacificar os nossos monstros internos, a gente não abre esse campo para ser instrumento dele. Esse é o caminho, né, que eu acho que, por estarmos no Espiritismo, a gente escolheu, de ser instrumento, ser servo, e entender o que é servo. Não é escravidão, não. Servo é o que participa da causa, é o que entendeu, introspectou e hoje é parte dessa causa. Qual causa? A causa de Deus, que é a caridade e a fraternidade plena, né? A gente foi lá no hebraico buscar esse significado de misericórdia. E aí a gente percebeu que ele tem um elo muito grande. Olha só que interessante. Quando Moisés viu Deus de costas, ele também ouviu uma proclamação que definia ó Deus de Israel como misericordioso. O Deus de Israel como misericordioso. Senhor, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso. Aí ele começa a interpretar o que seja essa questão de ser piedoso. Vínculo com a piedade, é claro. Tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Essa é a descrição que a gente tem lá em Êxodo 34:6 sobre
a misericórdia de Deus. A gente precisa entendê-la para entender qual a nossa parte é dentro dessa misericórdia. É tardio em irar-se, quer dizer, nunca ira. A ira, então, ela nos tira dessa condição. A ira é um descontrole. E parte da falta de entendimento é a falta também dessa entrega que a gente faz da nossa vida a Deus. Grande beneficência, então, sempre opção pela bondade. E a verdade em si. Que a verdade vem de Deus através de Jesus e chega até nós. Em verdade vos digo. Ele sempre, né, tem várias passagens que ele fala sobre a verdade. E essa verdade não é a nossa verdade. É a verdade dele que chega a nós para que seja, no futuro, a nossa própria verdade. Que guarda a beneficência em milhares. Olha que frase é essa, que guarda a beneficência em milhares. A gente pensa assim, não, então ele guarda dentro dele, na gavetinha dele, um monte de beneficência, até juntar milhares. Não, não é isso não. A grande guarda dessa beneficência é em milhares de irmãos, em milhares de corações. E aí é muito interessante quando a gente traz aquela passagem, né, que quem fala que quem fala por nós a Deus não somos nós, são os nossos irmãos através dos corações. E a gente vê isso até em André Luiz, no livro de André Luiz. Lembra lá quando aquela senhora vai lá no plano espiritual, vai procurar ele, começa a fugir dela igual um louco, né? Aí ela atrás dele, e aí depois ele descobre que aquela mulher era do casal de velhos que não conseguia pagar a consulta dele, mas a secretária dele sempre agendava e obrigava ele a atender. Ele não queria não, mas atendia. E é aqui, através da oração, o ajudou muito quando ele desencarnou, porque era uma oração sincera. Então, quem falou a Deus por André Luiz naquela hora difícil dele? Não foi ele. Foi aonde ele lançou a semente da benevolência, da bondade. E nem foi ele, foi a secretária, né? Ele fez o ato em si, mas a secretária que abriu essa possibilidade para ele. Então, que guarda a beneficência em milhares. O dia que nós conseguimos conclamar que à nossa volta muitos tenham amor por nós, gratidão por nós, de uma maneira muito sincera, de uma maneira muito natural, esses é que falarão a nós, por nós, a Deus. O sentimento do outro é que fala da gente para Deus. Que perdoa a iniquidade, a indiferença, então que não dá tanto valor a essas questões, porque a nossa vínculo é com Deus. Se nós optarmos pela bondade, nós destonaremos do mundo na atualidade, não no futuro, porque o mundo, em breves tempos, esperamos, será todo bondade. Mas se nós optarmos pela bondade, estaremos distonantes do mundo. Não esperemos que o mundo compreenda isso. Por isso a gente tem que nos blindar disso. A opinião do outro, o investimento que o outro faz contra nós não é importante, porque nossa responsabilidade é com Deus, para que um dia seja com o mundo. Um mundo que vai amar plenamente. E eu não deixarei de amar meu irmão por causa disso. Então eu perdoarei sempre. Trazendo também o contexto de aquele que perdoa, aquele que se sente humilhado, indignado, aquele que se sente ofendido. Então é melhor que a gente trabalhe a ofensa, o nosso poder de não nos sentir ofendidos. Aí precisaremos perdoar e até um dia não, menos e um dia não precisar perdoar mais. Ele fala aqui, é a transgressão que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado e o erro. O pecado é o contrário do que é bom, né, para nós. Então tem muita coisa para se entender numa simples frase aqui do Evangelho. Mas a gente guarda aqui o forte disso tudo que eu sinto é que nós guardamos a beneficência em milhares de pessoas, de espíritos, que devemos fazer e semear essa semente do bem, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Lá no hebraico, tem uma tradução muito interessante. Sempre que observarmos as raízes,
a gente pode encontrar algumas conexões que eu queria dividir com vocês. Em hebraico, o verbo lerachem, que significa ter misericórdia ou pena, a misericórdia é muito mais pena, tá, gente? É porque os vínculos do significado, às vezes, se perdem um pouco nisso. Está com querido, com amado, que é rachim, rachem lá em cima, muito próximos, né? Significa que o povo semita, para o povo semita, alguém que ama é caracterizado pela misericórdia, pela misericórdia. E aí a gente chega a uma conclusão que você não pode amar sem ser misericordioso. Você não consegue chegar ao amor sem ser misericordioso. E você não consegue praticar a misericórdia plena sem amar. Tem um elo muito forte nisso aí. E a gente associa muito o amar a um sentimento. O amar é muito mais que um sentimento. O amar está em atitude. Porque senão a gente não entende amar os vossos inimigos, que é um amar que se inicia sem sentimento. Esse amar aos vossos inimigos é uma proposta de você não devolver a ele a maldade que às vezes ele direciona ou deseja para você. Isso já é amar. Não fazer a devolutiva da negativa. E aí a gente começa a entender que essa frase do Cristo ela tem uma inteligência muito ampla e a gente precisa absorver isso. Uma coisa que é intrigante também, que eu queria dividir com vocês, porque a raiz dessa palavra misericórdia também está conectada à gravidez. Lá em hebraico, o útero que abriga o embrião, desde a concepção até o nascimento, é chamado de Rechem. Olha que interessante. Vamos lá em cima. Rechem, Rachim. Olha que interessante, gente. Eu gostei disso. Então, o milagre da concepção e proteção do embrião é definido em termos de misericórdia. E qual o amor maior que a gente tem exemplo na Terra? Mãe e filho. Então, a concepção ela está muito vinculada a esse processo de misericórdia. É uma curiosidade que eu queria dividir com vocês. O título do estudo de hoje é o sacrifício mais agradável a Deus. E a gente precisa entender o que é sacrifício e o que é mais agradável a Deus também. E está lá na passagem de Mateus, capítulo 5, 23 e 24. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, que isso era muito comum na época, ia ao templo fazer oferta, até sacrifício de animais ainda tinha ainda, pombo, essas coisas, né? Ovelha, essa questão como um todo. E ele fala, Jesus fala o seguinte, portanto, se está fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha a gente falando lá em cima, né? Dos milhares. Deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão. E depois virás a fazer tua oferta. Atualmente, o que a gente oferta a Deus? A gente oferta, muitos ofertam oração. Como se Deus precisasse da nossa oração. A oração quem precisa somos nós. E a gente acha, muitos acham que a igreja é uma oferta, muitos acham que deixa de comer carne um dia, uma semana, ou um mês, é uma oferta, que é um sacrifício. E aí a gente ainda traduzindo os grandes movimentos de sacrifício nosso ao plano físico. Tem seu valor? Sim, possivelmente tem o seu valor. Mas existe uma grande oferta que Jesus fala aqui para a gente. Quando você for fazer essa grande oferta, oferecer da tua alma para Deus, diante do altar, quer dizer, um lugar elevado. Aonde que é o altar? O verdadeiro altar, a nossa consciência. Toda vez que a gente interpelar a nossa consciência, fazer uma oferenda a Deus para nós, e a gente lembrar que existe algo no mundo que é justo e é contra nós, porque é algo que fizemos, ou algo que ficou mal entendido, Deus nos quer nessa relação com Ele tão puros, que Ele nos dá um grande aviso aqui. Reconcilia primeiro, depois volta aqui, porque você vai estar com o coração mais limpo. O seu elo comigo vai ser muito mais forte. E esse elo comigo que Deus fala para gente, não é para agradá-lo simplesmente. É para agradar a nossa consciência, porque a nossa felicidade e a nossa infelicidade são frutos da nossa consciência.
Então, ser agradável a Deus é ser agradável à nossa consciência. E aí você vai estar mais puro, vai estar mais justo para poder fazer essa oferenda nesse altar divino que é a consciência. Eu grifei sacrifício porque a gente vai dar uma estudada do que significa sacrifício. Tem algumas perguntas, né? Sacrifício é sofrimento, é dor? Para nós é um incômodo, né? Toda vez que pensamos em sacrifício, se incomoda. Não é bom para a gente. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Então, o que significa sacrifício? Se sacrifício é sofrimento, é dor, para a gente sabe que isso é. Mas qual seria desses sacrifícios o mais agradável a Deus? E aí a gente busca subsídio na doutrina espírita, que ela amplia e abre para a gente esse entendimento. Isso é muito bom para a gente, né? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos trabalhar o conceito do que é sagrado. Chegar à questão do sacrifício e saber enxergar essa grande oferta que a gente tem para fazer a Deus. O sagrado. Olha que interessante, lá da Enciclopédia Luso-Brasileira que veio. O ato principal de todo culto religioso. É um ato principal, por meio do qual a criatura racional reconhece o supremo domínio do Criador sobre a sua pessoa. Reconhece a superioridade de Deus. Mas aí ele fala mediante uma oferenda sensível, que significa uma oferenda interior. É um estado íntimo que você vai oferecer a Deus. Olha que interessante. E qual o estado íntimo que Deus quer de nós? Paz, harmonia. Esse é o estado íntimo que Deus quer que nós ofereçamos a Ele. Através de quê? Através desse templo divino e maravilhoso que a gente tem que produzir dentro da gente. É o ambiente interno. A gente precisa prezar por esse ambiente. O sacrifício é a prova máxima que passam os espíritos que se encaminham para Deus. Por meio deles se redime das derradeiras faltas, inundando-se de luminosidades inextinguíveis. Eu trouxe isso aqui, acho que é até de Emmanuel. O sacrifício é a prova máxima que os espíritos que se encaminham para Deus. Então, toda vez, quando nós iniciarmos, se já não iniciamos essa caminhada para Deus, que eu acho que sim, apesar de sermos um pouquinho lentos nisso, mas essa velocidade com o tempo aumenta, esse é o grande movimento, é o sacrifício. Mas por que é sacrifício? Deveria ser sacrifício? Nós vamos estudar isso daqui a pouquinho. Mas através desses sacrifícios, o sacrifício é tudo aquilo que a gente não é agradável a nós. Agora, interessante, é sacrifício, não é agradável a nós, mas é agradável a Deus? Será que não existe uma disparidade, uma falta de sintonia entre aquilo que eu acho que é bom para mim e aquilo que eu acho que Deus acha que é bom para mim? Que acha não, porque ele não acha, né? Ele tem certeza. Nós é que achamos. Os espíritos se encaminham para Deus pois por meio dele se redimem das derradeiras faltas, inundando-se de luminosidades. Como é que a gente inunda-se de luminosidade? Quando a gente limpa esse ambiente interno. Ele se torna justo. Então, ele é o sacrifício dessa prova máxima que passa esses espíritos. Então, lá na FEB traz para a gente, sacrificar-se é crescer. Quem cede para os outros, adquire para si mesmo. Mas o motivo não deve ser esse, para adquirir para si mesmo. É o motivo de servir a uma causa maior. A gente está começando a entender que é a causa de Deus. Só voltando aqui. O sacrifício é um grande movimento necessário a nós quando a gente quer engrandecer internamente e ter um significado maior para a nossa consciência, para que a gente tenha paz. A consciência é aquele elemento que nos fala para com Deus. A gente tem que entender isso. Então a gente tem que convencer a nossa consciência que nos conhece de outras vidas, que nós mudamos, que nós somos bons e que nós fazemos a vontade de Deus. Aí a gente está sintonizando e preparando esse ambiente interno para receber mais coisas boas, é claro. E as coisas boas não vêm da vida de fora para dentro, as coisas boas vêm de dentro para fora. A gente tem que sempre, senão a gente começa a fazer troca. Não é troca, né, gente? Não é troca. Mas aí, uma coisa que fica na mente da gente, por que é sacrifício ainda? Deveria ser sacrifício, continuar sendo sacrifício? Aí a gente vai estudar isso um pouquinho. Por que é sacrifício? Olha, aqui a gente tem um gráfico, e aí a gente tem a nossa vontade ainda num patamar bem baixo desse gráfico.
e a vontade de Deus no patamar mais alto desse gráfico. E uma distância entre a nossa vontade e a vontade de Deus. A gente tem alguns elementos entre nós e uma área que a gente considera que é a área da nossa consciência. Então, nós temos a vontade e a gente lança essa vontade o tempo todo. Nós lançamos a nossa vontade ao mundo, e ao mundo interno e ao mundo externo. A nossa vontade é que faz as coisas acontecerem. Ou não, às vezes a gente cerceia a nossa vontade, né? Não é uma vontade boa, a gente consegue parar. Às vezes é uma vontade boa e a gente consegue parar do mesmo jeito. Nós temos esses dois casos aí. Mas quando a gente lança a nossa vontade ao mundo, estou falando de mundo interior e mundo exterior, quando a gente está nesse patamar bem baixo, a maioria das vezes essas setas vermelhas, ela passa por uma área dentro de mim ainda imperfeita, onde há emanações egoísticas e do orgulho. Lembrando a vocês que o egoísmo é o erro do ter exacerbado e o orgulho é o erro do ser. Ser melhor que o outro, ser melhor até que Deus. Tem gente que tem esse sentimento, infelizmente. Toda vez que nós lançamos a nossa vontade, ela se concretiza através de pensamento, atitude ou outra coisa, é o sentimento, ela cai numa área consciencial que ela é espiritual, ela vai para as outras vidas, que eu chamo de área de ressignificação, reavaliação e aprendizagem. Precisa fazer de novo, precisa refazer, precisa corrigir. Agora, em algumas instâncias, a gente consegue lançar a nossa vontade em sintonia com a vontade de Deus. Ela está até em azul aqui. E o que acontece com isso? Retorna para a gente. Precisa saber em que área nós estamos, que ser interno, que domínio interno nós estamos atendendo. Se é o domínio de Deus, daquilo que Ele quer para a gente, ou se é o domínio do ego. E aí, olha que interessante, vem a devolutiva da consciência. E essa devolutiva da consciência é o refazer. É o processo de aprendizagem. Não está correto. Volta para a gente para ser refeito. Cada vez, pela dimensão desse compromisso interferido pelo orgulho e egoísmo, muitas vezes isso aqui dá uma devolutiva para várias vidas. Quando o mal praticado, quando o erro praticado é grandioso. Então você tem também a intensidade do erro. E isso está gravado na nossa consciência. E aí é a devolutiva de corrigir. Mas quando a gente consegue alçar esse nosso lançamento da nossa vontade e sintonizar com a vontade de Deus, olha que interessante, ela retorna para a gente também. Faltou só a setinha de volta ali que eu vou colocar, da vontade de Deus para conosco. E aí é interessante a gente conseguir, através dessas setinhas azuis aqui, na constância dessas setinhas azuis, a gente elevar o nosso padrão de vida numa dimensão linear com a vontade de Deus. Subir esse gráfico um pouquinho, acho que é o próximo aqui. Interessante. Muitas vezes também, antes de falar disso que eu falei, que eu pus um bonequinho aqui, essa área de ressignificação e revelação aprendizagem é com o meu próximo. É com o meu próximo. Muitas vezes, a maioria das vezes, eu erro com o meu próximo. Então, vai ficar gravado nele também. E esse meu próximo aqui é que vai ser o motivo de eu pegar e alinhar essa linha azul em paralelo. E não essa elevação que ela está aqui agora. Ele é que vai falar a Deus por mim. E ele é que vai conseguir, através das atitudes, dos sentimentos que eu tenho para com o meu próximo. Quando eu falo próximo, a gente está incluído também. É eu e o próximo. Eu consigo elevar esse patamar. Ele é que vai movimentar essa elevação. E aí, quando ele movimenta essa elevação, no começo, por eu estar na sintonia de baixo e Deus na sintonia mais elevada, é um sacrifício, porque eu não estou acostumado com isso. Esse movimento de elevação dessas setinhas azuis, dessa linha de seta azuis, para mim é um sacrifício ainda, porque eu não penso como Deus quer que eu pense. E o interessante é que ele tem paciência para isso. Agora, quem vai elevar aquilo ali para mim, quem vai falar a Deus por mim, vai ser o meu próximo. E aí, quando eu ficar na sintonia, não tem mais setinha vermelha. Vai ser isso aqui o tempo todo.
E a gente começa a entender Jesus, né? Que a vontade do Pai é a mesma vontade que a minha. Eu e o Pai somos um. E a resposta não passa pelo campo do egoísmo, do orgulho. O egoísmo, o orgulho, é elo ainda do instinto lá de trás do homem, ainda primitivo, que precisou disso aqui para fixar sua personalidade. Hoje, de certa forma, a gente não precisa navegar mais por esses mares. A gente tem outras situações para isso. E aqui vai fluir muito mais, mas a felicidade vai acontecer. E quem vai ser o motivo dessa elevação? O próximo. Ele que vai clamar. Aí volta naqueles milhares lá de trás. Lembra? Estou voltando sempre lá. Aqueles milhares lá de trás. Eles é que fazem isso acontecer. Lá de Lázaro, né? Bem a passagem de Lázaro traz isso para gente. Aí eu trouxe a passagem aqui assim, que sempre me exigiu muito de entender. Está em Lucas 16:9. Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Tabernáculos eternos é na espiritualidade. Eterno, né? A terra não é eterna. A nossa vida na terra é temporária. A granjear amigos o tempo todo. Então, a gente fala de sentimento de gratidão. Que a gente tem que cultivar isso no outro da maneira natural, não forçada, justa, e de uma maneira que seja muito sintonizada com aquilo que a gente tem de bom no coração. Mas ele manda a gente granjear com as riquezas da injustiça. Isso aqui não fica estranho para a gente, não. Que riquezas da injustiça são essas? Isso aqui me encafifou muito tempo. Essa injustiça é o que não é justo. E são riquezas. O que, que são essas riquezas na nossa atualidade? O que, que não é nosso e que a gente pode usar a nosso favor na atualidade? A matéria, o mundo. O mundo não nos pertence, a matéria não nos pertence, nos é emprestada, apesar da gente sentir que é nosso. O carro é nosso, a casa é nossa, o marido ou a esposa são nossos, isso aí é mais sério ainda. Então, que a gente granjeie o nosso irmão com movimentos que podem utilizar disso, é através da caridade, auxiliando. Ah, eu tenho um carro, ah, vou levar fulano no hospital, ah, vou para a campanha do quilo com ele. É utilizar o bem material a favor de si mesmo. A gente tem esse direito. E Jesus está falando isso aqui a gente, granjear esses amigos. Porque lá, quando você for desencarnar, é eles que vão falar a Deus por você, o sentimento deles. E eles que possivelmente vão embalar a sua subida para um terreno mais confortável. Para que você não fique preso às questões materiais, a umbral, por exemplo, etc. Né? Então, é muito sábia essa passagem aqui. A gente precisa construir esses sentimentos bons para com a gente e podemos usar esses elementos para nos auxiliar. Porque quando nos faltar força, esses sentimentos é que vão nos elevar. Lembra lá da passagem de Chico, né? Quando ele estava indo trabalhar e a companheira o abordou na rua, ele estava atrasado, estava quase atrasado, e aí a Emmanuel mandou ele atender, mesmo assim. Ele, contra a vontade dele, atendeu, e aí quando ele olhou para trás, tinham, eu não sei se era flores, né, que parecia as emanações dela que alcançavam ele. E poderiam ser dardos, né, se ele não tivesse feito isso. E Emmanuel conseguiu enxergar isso para ele e auxiliar ele. É isso que a gente precisa. Construir isso, construir esses elos. Mas pelo menos parar de construir o contrário disso. Hein, Marcelo? Oi, Ângela. Bom dia. Ah, que bom. Essa passagem também sempre me mexeu muito comigo. E Uhum. aí, você falando, me fez lembrar também daquela situação de Chico também, né? Quando a irmã dele mata o cachorro dele, né? Sim. Ele Uhum. fica com aquela mancha e tal, e Emmanuel pede para que ele dê a ela um presente que ela muito gostaria de A máquina receber, de né? costura, né?
Tão interessante. Agora você me fez refletir assim, bastante sobre isso. É a, Lembrei dessa história. é a riqueza da justiça. Né? Custei entender isso, Anja. Que riqueza da injustiça é essa? É o que não é nosso. Nossa! O que é nosso, na realidade, é o valor que a gente constrói dentro da gente. Isso é nosso. Nós desencarnando levamos. A matéria não. O bom uso da matéria para o espírito é a coisa que a gente está aprendendo, né? Eu espero que a gente aprenda o mais rápido possível. É dividir, é compartilhar, é ajudar o outro. E aí é muito interessante. Agora, bacana isso. Aí você fala assim, olha, qual que é o limite disso? Porque tem gente também que, opa, vou dar tudo, aquela coisa toda, que muita gente entende até no evangelho que ele fala isso e tal. Não, gente, isso é para espírito evoluído, totalmente desprendido, como Francisco de Assis. Nós não somos nem um milésimo do que Francisco de Assis é. Nosso caso tem um limite. Aí você fala assim, nossa, mas aí fica, então esse limite não fica muito bom não, porque às vezes a gente é egoísta, não sei o quê. Não, não tem problema não, gente. Nós temos um patamar. Por exemplo, eu não posso me desprover da minha vida porque eu tenho gente em volta de mim. Eu não me prejudicaria somente, prejudicaria os que são mais caros à minha vida. São responsabilidade minha. Então eu tenho um limite. Aí eu acho que já até dei esse exemplo para. Não, foi para um colega meu que eu estava conversando com ele. Ok, abri a camisa, eu tenho lá 50 camisetas. Espera aí, mas na semana tem 7 dias. Eu tenho 50. Não, não preciso de 50, vou deixar 15, porque eu tenho uma semana e vou ter margem de mais uma semana praticamente ali. Eu vou e dou a metade. Aí você fala assim, opa, estou no meu limite. Ok, ok. Não me violentei e, e, e fiz o que eu precisava fazer. Mas aí é bacana. À medida que eu vou evoluindo e crescendo, eu vou exigindo menos da vida. Então, esse limite está sempre abaixando para aquele que está em processo de evolução. E aí eu vou conseguindo abaixar, e falei, não, só 7 me servem. E aí eu vou reduzindo. Então, o meu limite do necessário, ele vai sendo alterado à medida que eu começo a olhar a vida de uma forma diferente. O alimento que eu preciso já não precisa ser tanto. O que eu tenho em casa não precisa ser tanto. E vai por aí afora, e eu vou conseguindo me nivelar cada vez mais na humildade. E né, na humildade que estabelece o meu padrão mediano de tudo aquilo que eu preciso ser. É bacana a gente pensar isso, porque isso evolui também, né? Isso evolui também. Daqui a pouco, aí o meu coração está tão bem preparado que eu não preciso mais de 7 camisetas. Porque eu olho para o outro que está passando frio e falo assim, não, o frio do outro é mais importante do que o meu conforto. Tá vendo como é que a coisa ela é flexível e ela vai se ajustando? Porque aí, o que aconteceu aqui? Eu estou atendendo menos o meu egoísmo e atendendo mais aquilo que Deus quer de mim. Meu Deus dessas amarras, dessas correntes que a matéria me proporciona. Quando eu desencarno, gente, deve ter um monte de fiozinhos que ficam me segurando das paixões que eu criei, paixões materiais. E diversas paixões materiais. Eu não estou falando só de matéria, paixão pelo carro, paixão pela casa, paixão pelo cachorro. Não. A paixão exacerbada por pessoas, achar dono de pessoas. Nosso coração, e principalmente o livro Renúncia, traz isso para gente. Eu nunca li o livro Renúncia, mas já falaram tanto dele para mim, que acho que eu sei bastante, um pouquinho dele, assim, em relação ao que ele traz para a gente. Esse elo do desprendimento, ele, de amor verdadeiro, até entre homem e mulher, ele chega num nível de elevação tão alto que hoje a gente não olha, por exemplo, se a gente vê o nosso cônjuge tendo uma vida com outra pessoa, mesmo a gente no plano espiritual, a gente vai se tocar, vai sentir dor. E na nossa evolução, nós vamos auxiliar, porque o amor vai transcender e vai estar tão bem sintonizado com Deus que ele desprende. Você não vai sentir nada, você vai sentir vontade de ajudar. Olha como é que isso é bacana da gente entender e da gente viver, né? Que é importante. O caminho da nossa oferta para Deus. Esse tema é difícil mesmo, viu, gente? Porque ele, de certa forma, ele mexe com áreas da gente que a gente tardiamente está conseguindo movimentar.
Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer sua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos. Você sacrificar o seu direito de ficar ressentido. E antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso se perdoe os outros. Olha que interessante. Então, aqui é um outro viés desse trabalho que a gente... Gente, a nossa oferta a Deus, quando a gente for orar, lembra que é fechar a porta do quarto, quer dizer, o quarto da intimidade e ter essa conversa mais sincera com Deus. Então, a primeira fase que a gente tem que ter é reconhecer a nossa inferioridade, mas reconhecendo a inferioridade naquilo que você tem que melhorar. E fazer uma propositiva para melhorar. Não é só declarar e ser a mesma sempre, não. Ela tem que ser diferente. Tem que evoluir. E primeira questão é a necessidade do perdão, de aliviar o nosso coração das manchas escuras que nós trazemos, de sentimentos que nos comprometem com o nosso irmão. Então, esse ressentimento, ele quando fixa, ele parece um câncer vinculado ao nosso sentimento. Ele cria raízes. E essas raízes, muitas vezes, levam muitas reencarnações para serem dissolvidas através da cirurgia da vida, né? Porque, na atualidade, a gente não consegue ter um elo muito direto com Deus, pela falta de sintonia, daquele gráfico que a gente viu lá atrás. Até os nossos sentimentos mais puros precisam passar por uma interface, passar por um nível para chegar ao grande container dos nossos sentimentos bons que está junto de Deus. Então, os nossos sentimentos mais puros, hoje, são representados através daquilo que a gente faz para o nosso irmão, que a gente faz para o outro. Tem que ser validado por eles. Tem que ser validado pelo sentimento deles. Para que isso realmente fale de nós, para o cosmos, para a vida, para a nossa consciência, principalmente. Hoje a gente não consegue fazer isso direto. Porque a gente não tem esse elo direto, né, que Jesus tem. Hoje a gente ainda perpassa pela consciência do meu vizinho, do meu irmão, da minha esposa, dos meus filhos. E eles é que falam a Deus por mim, porque eu ainda não consigo. E por isso que a gente precisa reconciliar, porque essa interface, nossos irmãos aqui, ela pode estar impura. E eu preciso que ela seja cristalina e ela seja sintonizada com o bem. Que hoje pode ser que não seja. E aí, uma coisa também que a gente precisa alinhar com relação a isso que a gente trabalhou lá atrás. Qual é a nossa concepção de Deus? A gente sempre trabalha isso com um grupo, mas que a gente precisa desconstruir uma visão que a gente traz que está enraizada através de muitas vidas e experiências que a gente teve religiosas. A gente precisa sublimar o nosso entendimento de Deus. Bom, que ele é eterno a gente sabe. Então, desde o início da história, o homem se manifesta para ter esse contato com Deus, com a sua divindade, né? E isso, para ele, no início, estava na natureza. Sol e lua, raios, trovões, terremotos, ventos e fogo. Através disso que o ser encarnado, ele via as representações de Deus. É uma lei natural de adoração, mas isso evoluiu. E aí, no tempo vindouro, no tempo próximo, possivelmente na era de Moisés ali, a gente começou a fazer uma grande permuta com Deus através de sacrifícios. É uma evolução lá de trás que a gente via. Aqui a gente começou a tentar relacionar com ele, apaziguar a nossa relação com ele. Então, para agradecer e apaziguar a sua ira ou receber algo em troca de obediência, o homem fazia oferendas, criando rituais, instalando crenças, sacrifícios e seu vínculo com o sobrenatural. Quanto maiores oferendas, maiores as culpas, agradecimentos ou pedidos. Isso foi a era de Moisés. Jesus, quando trouxe a sua mensagem e trouxe uma ressignificação para esse contexto, ele respeitou muito isso, que é a prática ritualista judaica. Pois ele mesmo fala que ele não veio destruir a lei. Mas ele sabia que isso iria evoluir também. E a gente iria alcançar essa era do amor, que é a era com esse vínculo com Deus, né? Esses rituais vão ser destruídos, né, uma vez que o homem despertasse para a real relação a ele e Deus.
Então, quer dizer, até a nossa relação em Deus vai ser modificada e vai ser purificada para a gente parar de fazer essas trocas. E aí Jesus foi apresentando para a gente um pai diferente. Um pai que é misericordioso, que é generoso, que ama, e ama o tempo todo, e ama na sua pureza mais íntima, que é um amor diferente do que nós conseguimos viver e compreender hoje. É um amor absoluto, daquele que é o amor. A gente tem que entender Deus. Porém, nessa trajetória, dessa tentativa que, graças a Deus, foi muito feliz de Jesus, de trazer esses ensinamentos de Deus, foram se perdendo, deturpados, porque o próprio homem, através do seu egoísmo, através do seu interesse, ele foi deturpando uma coisa e outra. E aí Jesus prometeu pedir ao Pai o Paracleto, que é aquele que iria reforçar esse ensinamento de Jesus e trazê-lo mais próximo da sua origem possível, da sua pureza. E aí veio o Espiritismo através dos espíritos e através do instrumento Allan Kardec, que foi o grande organizador dessa proposta moral que vem restabelecer esse elo divino entre nós e a mensagem de Jesus. E nasce aí a doutrina dos espíritos, e não de Kardec. O Espiritismo que lembraria os ensinamentos de Jesus e desvendaria mistérios e ensinaria-nos a voltar a Deus. Por isso que o Espiritismo é tão importante. O trabalho de Kardec é maravilhoso. Mas não se esqueça, o Espiritismo é dos espíritos, não é do homem. Aí vem uma pergunta, que é a primeira, né? Que a gente vê ali, dos espíritos. O que é Deus? Ah, tá errado aqui, ó. Vou até corrigir de uma vez, porque isso não... Mas tá fixo. Depois eu corrijo, tá, gente? É que é Deus. Tirar o O aqui. Mas depois eu tiro. Aí lá tem a resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vamos entender isso. E sempre faz a pergunta, quem é Deus? Quem é Deus? Quem? E aí, nessa tentativa, o que a gente está falando? Humanizando Deus, dando forma a Ele. E aí a gente vê que na nossa história nós já fizemos isso várias vezes. Substituímos o Deus de Moisés com raiva, sentimento de vingança que castiga, né? Que é tirano, pelo Pai apresentada por Jesus. Deus é amor. Mas que para a gente conseguir entender esse amor de Deus, a gente tem que mudar essa pergunta. A pergunta correta é: que é Deus? Não é nem o que é Deus, que é masculino, e Deus não é homem nem mulher, e isso que doa aos nossos corações e às nossas mentes, porque nós estamos enraizados num contexto de que o homem é superior à mulher. Por favor, nós precisamos acabar com isso. Deixa eu ver se tem homem aqui. Não tem. Olha só, gente, só mulheres. Eu tenho que falar bem mesmo, senão eu estou perdido. Mas Deus não tem gênero. Então aquele O lá atrás está errado. Preciso tirá-lo dali. A gente precisa entender Deus nesse contexto. Deus também não é um espírito, um ser humano. Ele é mais que isso. Difícil de entender Deus. Sim, mas não difícil de sentir. Não difícil de sentir. Quem entende Deus assim mais plenamente? Os Cristos. Os espíritos puros. Nós ainda não. Mas a gente precisa parar de materializar Deus para que a gente consiga entender e consiga entender a vontade dele com referência a nós. Eu não estou entendendo Deus para discutir com o meu irmão o que é Deus, o que é Deus, o que é Deus. Não. Eu estou descobrindo o que é Deus na minha vida para eu sintonizar com ele, para eu ter mais fidelidade com ele. Eu preciso disso. Eu preciso entender o meu Pai, porque eu sou semelhante a ele. Eu sou filho dele, eu herdo dele um monte de coisa. Então eu tenho que me sentir muito próximo a essa sintonia do que representa Deus para a gente. Viu como é que é complexo? Porque a gente tem que mexer com sentimento. Eu não sei se vocês sentiram isso agora. Entender Deus, talvez o caminho, o racional tem que ir junto, mas talvez o caminho mais seguro seja do sentimento.
aquela energia que nos sai do peito e que a gente sente que ele está próximo de nós. Ele sempre esteve, ele está em tudo. Entender Deus é um desafio para nós. Fica aí a missão para cada um de nós. Mas como é que a gente pode comprovar a existência de Deus? Já que a gente sabe o que é misericórdia. Misericórdia não é um movimento dele? Eu preciso entender o que é misericórdia. É só a gente olhar para a obra dele. O que não é obra do homem só pode ser de uma força superior ao próprio homem, que vem desse Criador. Eu consigo entender Deus e perceber Deus na natureza. Meu próximo, eu mesmo, cosmos. Mas existe Deus também, gente, nas coisas negativas. Meu irmão que erra, ele também é filho de Deus. E ele é um anjo em potencial. Só precisa lapidar. Eu consigo entender Deus na perfeição do corpo humano, nessa conjunção dos órgãos. O corpo humano é fantástico. A gente vê essa força de Deus nos nossos organismos. A gente é que contamina esse movimento do nosso corpo. Se a gente tivesse domínio de nós mesmos, gente, a gente fecharia o olho aqui agora e extirparia toda energia ruim que existe em nós. Através dessa filiação com Deus. Só que a gente ainda não consegue fazer porque somos egoístas, mas muitos de nós já conseguem. Fechem os olhos agora, busca a energia da sua região do tórax, sente Deus dentro de você e sente essa energia empurrando tudo de ruim que você tem no seu corpo para fora. Você vai sentir até umas energias escuras saindo de você. Desde o seu peito, descendo e até os pés, e indo até para a cabeça. Os pensamentos ruins saindo, os sentimentos ruins saindo. Então Deus está dentro da gente também. O sentimento é esse grande start, esse grande início de movimento de limpeza e purificação daquilo que a gente tem dentro da gente, inclusive os próprios órgãos. A gente consegue fazer isso. É o nosso sincronismo com o universo. Você olha para o universo não é um acaso, gente. Tem uma causa inteligente, muito inteligente em cima daquilo. O nada não produz coisa alguma. E aí, para a gente encerrar, esse slide aqui, ele nos contextualiza com relação aos atributos da divindade. É eterno. Nós somos imortais. Nós tivemos início e não vamos ter fim. Deus não teve início nem fim, por isso ele é eterno. Começo, meio, fim. Ele é imutável porque ele não precisa mudar nada, ele já é a perfeição em si. Nós não estamos elogiando Deus aqui, tá, gente? Tirem isso da mente de vocês. Nós estamos dando um atributo que é inerente a ele. Ele é imutável, ele não precisa mudar. Ele é absoluto. No amor, no entendimento, na vida, no poder. E uma das coisas que, se eu tivesse tempo, eu queria conversar com vocês sobre o poder de Deus. A gente ainda vê o poder de Deus muito destrutivo. Se Deus quisesse, o mundo acabaria. Não. O poder de Deus está no amor. Imagina essa energia dominando o planeta e cada coração que aqui existe. Esse é o poder de Deus. O poder de Deus está embasado no amor, não na destruição. A gente tirar os vestígios que a gente está trazendo do passado. Ele é único, ele é um elemento. Não personificado em ninguém, assim, não sendo gente. Ele é único. Ele é imaterial, diferente de tudo que conhecemos como matéria. Não precisamos dar forma a Deus. Ele é todo poderoso no amor. E não todo poderoso na punição. Precisamos tirar isso da nossa cabeça. E aí, para a gente encerrar, a sua característica mais maravilhosa, que ele é soberanamente, ponto máximo, justo e bom. Ele é responsável pelas leis de amor que regem todo o universo. Esse é Deus para nós. Precisa ser. Para a gente tirar as nossas amarras com relação a esse tempo, porque nós precisamos fazer parte dele. E a gente não vai conseguir fazer parte dele se a gente não o conhece nas nossas limitações. Mas a gente precisa conhecer Deus e colocar mais próximo, porque ele já está próximo de nós, inclusive em nós. Mas nós é que precisamos colocá-lo mais para nós.
aceitá-lo e aceitar a vontade dele e nos direcionar dentro da misericórdia dele. Que a gente possa, através dessa conscientização, ser merecedores no nosso ambiente interno, na nossa alma, de ser instrumentos da vontade dele, que são os misericordiosos. Porque os misericordiosos receberão misericórdia, que se tornarão merecedores dessa misericórdia divina. Que Jesus nos abençoe a todos e nos fortaleça nessa construção que a gente precisa fazer, de ser misericordiosos. Sermão do Monte, ele é muito forte para a gente, porque ele traz um futuro onde a dor não exista mais na intimidade do Espírito. E é tudo que nós queremos, né? Que assim seja. Nosso tempo foi-se. Mas acho que foi muito positivo. Eu aprendi muito aqui com vocês hoje. Graças a Deus, Marcelo. Foi lindo demais. Ai, Nilson, a gente precisa, né? Ai, Jesus, cada dia sim a gente vai conhecendo mais e ficando assim mais ligado às coisas de Deus. Isso é muito importante, graças a Deus. Depende da nossa felicidade. Eu acho que a gente merece ser feliz, né, Nilson? É o que a gente precisa, né, Marcelo? É mesmo. Aqui, Marcelo, ontem uma pessoa mandou passar um nome para você colocar num livro, não sei o quê. Você escutou? Pode me passar. Passou ontem, é porque eu vou ouvir ontem à noite, eu estava puxando o vídeo, né? Aí eu vou colocar para vocês. Aí é que eu vou saber o nome, mas se você quiser me passar, eu anoto ele aqui. Você faz favor, o rapaz sofreu uma. Deixa eu ver o papelzinho aqui para anotar. Pode falar. Pode falar? Uhum. Prontinho. O rapaz chama Tiago Vieira Silva. Ele está internado lá no Risoleta Neves, em estado bem grave. Risoleta Neves, tá. O carro caiu numa ribanceira. Entendi. E o outro nome é Terezinha Rosa Silva. Terezinha Rosa Silva. Tá, já anotei. Ela está tendo uns problemas de nervo, mordendo na boca de sair sangue. Gente. Uma coisa horrorosa. Problema de nervos, né? Uma pessoa boa, sabe, Marcelo? Me ensinou muito o espiritismo. Olha só, gente. Coloquei aqui os dois, tá, Neuza? E vou passar. Você faz essa caridade? Faço, com certeza. Já vou fazer agora. Viu? Tá, a gente terminando aqui, eu passo para lá. Tá certo. Né? Ei, Lulu! Deus te abençoe muito, viu? Amém, dona Neuza. Nós todos. Você é muito querido por nós. E vocês estão no meu coração, é para sempre. Vocês é que vão falar a Deus por mim, porque eu não vou dar conta. Dá sim. Você que está levando nós para Deus. Que isso. Marcelo, obrigado pela oportunidade. Oi. E com Deus. Com Deus também, gente. Não esquece o final da purificação da água, não. Não, vamos fazer agora. Bom dia para todos, bom fim de semana. Você também. Deus. Vocês também. Oi, Lulu. Oi, Marcelo. Tudo bem? Obrigado, tudo jóia, graças a Deus. Eu agradeço. Obrigado, viu, Marcelo? Eu que agradeço. Tá tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Parece que a Catarina queria falar com você. Tava. Então vou abrir para ela. Ô, Catarina, tá falando com eu? Marcelo, eu estou falando com você para a gente convidar essas meninas para participar da nossa aula segunda, quarta, quinta, às 19 horas. A terça é 20 horas. Eu sempre mando. No sábado. Eu vou mandar com mais antecedência, que eu estou mandando muito em cima da hora. Pois é, as nossas aulas são boas, né, Marcelo? Até de quinta-feira está ótima. Sim. Não, eu vou mandar com mais antecedência, porque na hora que eu entro é que eu estou lembrando de mandar para o outro grupo, né? Aí não dá tempo de todo mundo. Eu vou mandar com mais antecedência. É legal, elas têm uma cabeça muito boa também, né? Um entendimento muito bom. É um grupo bom.
Ah, sei. A situação dela Mas só, importante. mas só que às vezes quando o estudo do grupo delas é 8 horas, não dá para a gente participar, não. Porque você lembra que agora tem segunda, quarta e sexta, tem no nosso grupo? É. Se for 7 horas, ainda dá. Que aí a gente sai de lá do delas correndo 7 horas e vai pro nosso, entendeu? Uhum. É quando der. Marcelo, quarta-feira eu vi 2. Aí, Neuza, que bom. Olha aí. Você e viu o outro. Bom, Agora essa quarta-feira. Olisete. Quarta-feira a Neuza chegou atrasada lá no nosso, porque ela estava lá no último. É, verdade. Olisete, mas essa de você sair correndo para ir para o outro é complicado. Você está no telefone? Não é, dona Neuza? É verdade. Ô, gente. Mas é bom E eu nem demais. corro. Eu nem consigo correr, né, dona? Oh, Jesus. Gente, vamos fazer nossa oração. Gente, fique com Deus, bom fim de semana para vocês. Tá bom. Vamos pedir a Jesus aqui que nos abençoe, que a gente tenha um fim de semana bem promissor nessa relação com Deus. Muita força, muita energia para que a gente consiga transformar e retornar para a normalidade bem melhores do que saímos. Que Jesus abençoe os nossos lares e os nossos familiares. E que a luz divina esteja sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja, Marcelo. Bom final de semana. Pra Bom final você de semana, Marcelo. Fiquem com Deus.